Então, olá meninas, obrigada pela vossa disponibilidade para dar aqui esta entrevista à Magafone e falar um bocadinho sobre a nutrição e todas as premissas que lhe estão subjacentes. Obrigada a nós. Exatamente, obrigada a nós, Daniela. Então, eu começava por vos perguntar uma pergunta que parece muito simples, mas que na verdade tem o seu quê de complicado, que é: o que é para cada uma de vocês uma alimentação saudável? Quem quer começar? Era isso que eu ia perguntar. Quem é que queres que comece a falar, Daniela? Pode ser Podem por estar, é ordem como se fosse uma alfabética? conversa, vão intervindo, estejam à vontade. Então, eu acho que eu vou avançar. Eu acho que, para mim, o que é o foco de uma alimentação saudável? Para mim é haver um equilíbrio, acima de tudo. Ou seja, nós sabemos que há, obviamente, certos alimentos, não é, que devemos consumir mais, outros menos, mas para mim é haver um equilíbrio entre estes dois patamares e, acima de tudo, eu acho que uma parte que entra agora muito na equação atualmente é a sustentabilidade. Ou seja, o saudável vai se aproximar um bocadinho daquilo que todos podemos fazer em prol também das gerações futuras. Então, para mim, isto é o que reúne mais o conceito de saudável de forma resumida. Ok. Posso ser eu? Sim, pronto. Para mim, a alimentação saudável, para mim é o culminar de, em termos da aplicação da nutrição, da nossa capacidade de escuta, perceber o que é que a pessoa precisa, não só para se sentir, ou seja, sentir-se equilibrada, mas também, acima de tudo, sentir-se feliz. Ou seja, porque nós não conseguimos comer bem se não nos sentirmos felizes, ou seja, tentar colocar a pessoa dentro de um parâmetro daquilo que nós consideramos ser saudável, ou seja, do ponto de vista físico X, não faz sentido, ou seja, na minha opinião, ou seja, tem muito a ver com uma ligação orgânica que nós conseguimos estabelecer, não é? Porque a nutrição é a ligação à outra pessoa, não é? Para conseguirmos, ou seja, tem que haver um intermediário, que neste caso somos nós. Ou seja, para mim esse é o conceito e a sustentabilidade para mim está inerente à vontade dessa pessoa de sentir que consegue cumprir e respeitar-se ela própria e o outro. Não é? Só assim que conseguimos organicamente ser felizes se impactamos a vida do outro também. Por Ok, isso, Sara. sim. Eu só acrescentaria uma coisa, que é quando perguntam isso, eu costumo dizer que é aquilo que consegue garantir a saúde da outra pessoa, a todos os níveis. Porque nós podemos ter uma dieta toda muito certinha, muito direitinha para um atleta, mas de saudável não ter nada. E a pessoa em si não estar nada saudável, apesar de ter uma alimentação perfeita e estar com um corpo digno de uma capa de uma revista. A questão da parte agora sustentável está cada vez mais inerente e eu acho que nós todas sentimos isso no consultório. A procura por dietas vegetarianas está a disparar completamente. São cada vez mais as pessoas à procura desse regime alimentar e que querem transitar, mas também está muito mais em voga tudo o que sejam restrições alimentares exageradas e tudo o que sejam comportamentos desadequados alimentares. As pessoas quererem cortar tudo na alimentação e quererem experimentar tudo o que são modinhas, e nós às vezes nutricionistas temos quase que dizer à pessoa: respira, calma, vamos agora falar um bocadinho, quase que temos que desinformar as pessoas, porque as pessoas estão sempre a ser bombardeadas com a parte alimentar e acabam por já nem sequer saber o que é que devem comer, como é que devem comer, o que é que devem priorizar ou não. Ou seja, nós nutricionistas hoje em dia temos um papel muito, muito importante, que não é tanto dar informação, mas sim dar à pessoa com que ela selecione a informação que realmente é importante e útil para a sua saúde e tentar ao máximo prevenir doenças através da parte alimentar, em tudo o que nos for possível. E pegando um bocadinho por aí, que era uma das questões que eu tinha, quais são os riscos destas dietas altamente restritivas e as chamadas dietas malucas? Desequilíbrio emocional completo. Perda de crenças, perda de processos de enculturação, ou seja, estamos cada vez mais a perder as nossas bases, a nossa gastronomia, estamos completamente a colocar palavras como bol e muesli e granolas e esquecemos o que é os mingaus, ou seja, o que são as papas, que tem a ver com a nossa genealogia, não é? Para mim, esse para mim é o grande impacto, porque isso para mim tem um impacto direto a nível das gerações, não é? Porque a alimentação nós temos que pensar que é um legado, ou seja, é um processo, um património, não é? Ou seja, nós temos essa responsabilidade e eu acho que as nutricionistas estão a ser completamente injustiçadas porque as pessoas já partem do princípio que nós já vamos fazer só emagrecimento, ou seja, que não vamos fazer, ou seja, um trabalho cultural
com fundamento e pensam que nós só percebemos, por exemplo, daquilo que é embalado, nem temos noção. Ou seja, e cada vez mais nós somos obrigados a perceber de agricultura, de sistema integrado, perceber efetivamente o que é feito em biologia, em química, com maior respeito pela indústria alimentar, que não é o demónio. A indústria alimentar é o que o consumidor pede, ou seja, o demónio somos nós. Por isso... O mercado é que se ajusta àquilo que nós vamos também dizendo e divulgando completamente. Sem dúvida, se as pessoas dizem, por exemplo, as palhinhas, não é? Por exemplo, as palhinhas das embalagens, as pessoas fazem um esforço brutal de sustentabilidade, mas as pessoas pedem as palhinhas a X e assado e querem palhinhas nos pacotes. Ou seja, quem lê os estudos do consumidor é ridículo como é que nós somos forçados, por exemplo, a ir muito pela unidose, porque é bonito, porque é chique, porque é fofinho, não é? E esquecemos completamente desta dinâmica do que é verdadeiramente o impacto nutricional, que é aquilo que vai no prato, a simplicidade das coisas. Por isso sim, é isso que eu acho que é o risco que se está a perder, ou seja, empacotar aquilo que não pode ser empacotado, aquilo que a natureza oferece. Por isso sim, acho que esse é o maior risco, não é? Estavas a falar agora disso, das nossas raízes, e eu sinto muito isto, e certeza que a minha fala também sente, que é muitas vezes nas consultas, independentemente do objetivo, a pessoa diz, eu vou-lhe dizer que eu como um pequeno almoço, mas já sei que me vai tirar, que é a pessoa simplesmente comer um pão que faz em casa, porque há aquela ideia de, se eu comer um pão, isso vai-me engordar, vai fazer mal, mas se for comer uma granola cheia de açúcar no supermercado, está tudo bem. Porque a granola já está no Instagram, já toda a gente come, e é muito isso que a Mariana está a falar agora, que é, muitas vezes as nossas raízes, os nossos produtos, aquilo que é tão saudável acaba por se perder, mas tudo aquilo que é estrangeiro e tudo aquilo que é novo acaba por ganhar mais importância, infelizmente. Por que a dieta mediterrânica é considerada aquela que traz mais qualidade de vida? É, mas eu acho que hoje em dia quase nenhum português compra 100% da dieta mediterrânica. Ou se calhar os nossos avós comprem, mas se for às gerações mais novas, é muito pouco frequente eu ver alguém realmente a cumprir e a seguir os requisitos da dieta mediterrânica. Não sei se é a opinião das minhas colegas, mas é o feedback que eu tenho, da minha experiência profissional. As pessoas podem nem saber bem o que é, ou seja, eu acho que ainda há pessoas atualmente que confundem um bocado o conceito do que é uma dieta mediterrânea. Eu acho que isso acaba mesmo por acontecer ainda. E se calhar até vai acentuar, porque é como a Sara diz, as gerações mais recentes têm este padrão mais limitado, portanto não praticam tanto como os mais antigos. Há bocadinho estávamos a falar nas dietas da moda. Uma grande dieta da moda que ainda continua, já não com tanto furor, mas ainda continua bastante, é a dieta paleo. Não é? Já apareceram nos vossos consultórios a falar sobre isso? Agora já não aparece tanto, pelo menos a mim já não aparece tanto, mas houve uma altura que era o boom mesmo. Eu acho que foi numa altura em que saiu também um livro em específico, e aqui há um bocadinho na nutrição há muito isso. Sai um livro sobre o leite, sai um livro ou um documentário. Foi também com a abertura das boxes do CrossFit em Portugal. Porque o CrossFit estava muito ligado à dieta do paleo e até havia cartazes mesmo com a alimentação paleo na entrada das boxes, então aquilo foi um boom completamente. E qual é a vossa opinião sobre essa dieta já agora? É assim, o que é que nós sabemos sobre a dieta do paleolítico e qual é que é aqui o grande chavão, muitas das vezes, não é? É comer como os nossos ancestrais, só que depois as pessoas esquecem-se que farinha de amêndoa não existia lá no século não sei o quê, não é? E eu acho que é isso que as pessoas misturam os conceitos todos, querem tanto aquela verdade, aquela verdade absoluta, e não existe, ou seja, existe uma alimentação que é adequada para cada um de nós, não existe uma regra, tipo, dieta paleo é boa para toda a gente. Não, e sobretudo em atletas, por exemplo, é uma grande desvantagem, porque vai comprometer bastante a nível de hidratos de carbono, sobretudo, mas isso já são outras coisas um bocadinho mais técnicas, mas sobretudo a parte de consumo desmedido, por exemplo, de enchidos às vezes, não é? Ou de ovos, que é uma coisa muito comum na dieta paleo, isso pode ser realmente aqui uma grande desvantagem, porque não há o tal equilíbrio que eu falei no início, ou seja, nós estamos a pôr tudo num e estamos a eliminar outro fator importante, como por exemplo batata doce, etc., e não faz sentido nenhum. Ok. E falando aqui de um flagelo também do nosso tempo, que é a fome emocional. Contra a fome emocional, que armas utilizar? Sim,
Primeiro é preciso perceber o que é que nós estamos a falar a nível de enquadramento emocional, não é? Ou seja, porque muitas vezes as pessoas confundem o que é estados psicóticos, estados de fome, estados de depressão, porque o emocional é muito valorizado e nós não temos capacidade ou ferramentas para poder classificar inteiramente como emocional. Esse trabalho não nos pertence. O nosso trabalho é escuta ativa, tentar responder às questões emocionais que são colocadas ou diagnosticadas e responder de uma forma integrada, não é? Ou seja, o que é que a alimentação pode oferecer? Que é bem-estar. Se nós conseguirmos garantir felicidade, respeito pelo outro, nós necessariamente vamos ter um impacto emocional positivo. Ou seja, e esse é que é o nosso trabalho. E eu acho que tem que haver aqui, porque quando nós falamos assim, fome emocional, é assim, todos nós temos fome emocional, na verdade, não é? Porque na verdade nós nem sabemos o que é fome. Felizmente podemos dizer que hoje não sabemos o que é fome. Fisiológica, não é? Porque nós hoje em dia estamos muito ocidentalizados. Ou seja, facilmente nós temos acesso à água. A água é um alimento e um nutriente, por isso nós não podemos tecnicamente dizer que passamos fome. Por isso é um conceito assim um bocadinho que eu acho que é sobrevalorizado, não pode ser menosprezado, mas deve ser corretamente diagnosticado, porque dentro da área alimentar nós encontramos desculpas, por exemplo, desde a dieta, desde não sei o quê, é importante perceber a filosofia das coisas, não é? Por exemplo, a dieta paleo, por exemplo, tem uma filosofia interessante de respeito pela ancestralidade, mas perde completamente as estribeiras como é que é aplicada, como é que o marketing a levou. E na parte da fome emocional, tudo agora é fome emocional, não é? Ou seja, eu quando vejo um bolo de aniversário, eu tenho fome emocional porque estou com a minha família. Ou seja, vai-me apetecer comer? Claro que sim, não é? Porquê? Porque estou feliz, não é? Ou seja, também não é só aquela ligação, ok, vou comer porque estou triste, estou deprimida. Não é assim, não é? Senão nós todos não saímos pelas portas. Fala-se muito da fome emocional ligada à questão da compulsão alimentar, não é? De facto, fala-se muito ligada aos estados depressivos, mas eu até perguntava outra coisa, que é que falaste de uma coisa interessante, que é o comer em família ou em grupo, o comer social. Como é que se gera a relação afetiva que as pessoas têm com a comida, não é? Porque a comida não é só comida, ela tem uma ligação por trás. E deve continuar a existir essa ligação. Eu acho que nós todas aí somos concordantes, que nós costumamos, eu acho que eu e a Mafalda, porque já trabalhei com a Mafalda, mas quase certeza que a Mariana também, nós defendemos sempre que a pessoa tem que conseguir gostar daquilo que está a comer, porque senão mais cedo ou mais tarde aquilo não vai dar bom resultado. A pessoa tem que sentir-se bem e faz parte das pessoas irem a uma festa de aniversário e comerem o bolo de aniversário se realmente lhes está a apetecer. Até porque isso também é um dos nossos princípios da dieta mediterrânica, que é mesmo convívio à mesa, e que nós estamos a perder um bocadinho. E hoje também acabamos por constatar que as pessoas que têm uma festa de aniversário e recusam-se a comer bolos porque estão de dieta, mas depois quando estão sozinhos em casa à frente do sofá, já são capazes de pegar num balde de pipocas de supermercado e comem aquilo tudo. E não nos compete a nós, nutricionistas, avaliar as causas por trás. Nós conseguimos perfeitamente dizer à pessoa o que é que a pessoa deve comer, em que quantidades, ajustando às preferências da pessoa, mas se a pessoa acaba por nunca conseguir cumprir aquilo, e se todos os dias está sempre a comer grandes quantidades de comida, porque usa a comida como um refúgio, aí nós temos sempre que encaminhar para um profissional, como um psicólogo e muitas vezes um psiquiatra, porque aqui pode estar a ser utilizada a comida como um vício, como poderia ser outro vício qualquer. Como poderia ser o vício para fazer compras, ou o vício para fumar, ou para beber. E se a alimentação já se torna quase como um vício, que a pessoa sabe que não tem fome, mas não consegue controlar a quantidade que come, chegando a ficar mal disposta, e isso é que acaba por ser uma compulsão alimentar, aí isso já nos ultrapassa e já não é competência do nutricionista aqui a ajudar a pessoa. De certa forma é um vício mais difícil de gerir, porque se falarmos, por exemplo, do vício do tabaco ou do vício do álcool, corta-se completamente, não é? Não é que por trás a emoção seja mais ou menos forte, mas corta-se completamente e está feito. No caso da comida não podemos deixar de comer, portanto é difícil encontrar um bocadinho esse equilíbrio também, certo? Eu acho que é importante perceber qual foi o motivo que levou a esse gatilho. Não é? Ou seja, depende do motivo, porque o sistema aditivo, não é? Ele segue um padrão. Não é? Se, por exemplo, se nós tivermos a estudar comportamento, por exemplo, às vezes a comida pode ser, por exemplo, um luto. Tu vais ter que lidar com o luto a tua vida toda, não é? Ele vai estar ali, esse luto. Por exemplo, vítimas de violência doméstica, acontece muito sistema aditivo de compensação noturna.
por exemplo. E o que é que isto acontece? A pessoa vai lidar com este demónio a vida toda. Muitas vezes vão ter cicatrizes de suicídio, coisas do género, não é? E em crianças é a mesma coisa. Por exemplo, crianças que sofreram abandono, muitas vezes escondem comida dos pais. Muitas vezes. E isto é uma coisa que é uma marca. É uma marca. Agora, a forma como tu lidas depende de quão bem é que tu consegues encontrar um substituto que traga a mesma resposta a nível de neurotransmissores e a nível de resposta emocional, não é? E psicanalítica quase, não é? Ou seja, e é muito importante isto. Mas isto é um trabalho integrado. O nosso trabalho é no sentido de encontrar uma resposta espetacular entre a escuta e a articulação. É esse o nosso trabalho, é o cimento entre as pedras que tem que existir, não é? Por isso, eu acho que a comida não tem que ser mais difícil ou não. Depende da forma como for feito o trabalho, não é? Porque a comida, no fundo, tu consegues encontrar, por exemplo, hoje em dia temos uma oferta de mercado que facilmente conseguimos fazer um bolo saudável, conseguimos fazer uma coisa assim. Mas o tabaco, não há um substituto, não é? Ou seja, existe o psicólogo e o amigo, e um casamento feliz, se calhar muitas das vezes, ou até um filho que nasce, não é? A comida não, a comida é uma coisa que tu podes controlar, tens uma resposta, tens um substituto que consegues negociar. Por isso, não penso que seja assim dessa forma, mas esta é a minha opinião. Não é? Ou seja, cada pessoa é cada pessoa. E vocês acham que se deve apelidar os alimentos de bons ou maus ou proibir alimentos? Não, eu acho que isto é unânime. Não, são em alergias alimentares. Sim, em alergias tem mesmo que ser. Em alergias alimentares, aí não. Aí Sim, está mesmo barrado. Mas já agora porque esses nãos contundentes ao mesmo tempo. Eu acredito nisto, que é, nós ao rotularmos uma coisa dessa forma, nós estamos a criar uma imagem, não é? Estamos a criar uma imagem na cabeça da pessoa. E enquanto que nós, nutricionistas, sabemos a composição exata daquele alimento, a outra pessoa muitas vezes não faz ideia o que é que está por trás. Dizem que aquilo é mau, que aquilo faz mal à saúde, que é proibido, que não sei o quê. E é aquela ideia que fica. E isso pode gerar uma imagem tão negativa na cabeça da pessoa que ela acaba por não ter o tal equilíbrio que nós falamos. Ou seja, cada vez que come um certo tipo de alimento que estava proibido, vai sentir aquela culpa. Isto vai tudo depois de encontro ao que a Mariana estava a falar, ou seja, a parte toda emocional, e nós estamos a criar conceitos nas pessoas. É quase como as crianças quando nós aprendemos em pequenos, nós não temos conceitos criados e estamos a formar novos. Estas pessoas não têm nenhuma base de nutrição, muitas das vezes nós estamos a criar um conceito que se pode formar mesmo para a vida toda, isto gera uma péssima relação com a alimentação. Então eu acho que falo um bocadinho por todas, que é, nós tentamos não fazer rótulos. Nós tentamos articular, como diz a Mariana, e negociar e explicar à pessoa, mas nunca vamos proibir um certo tipo de alimento. A pessoa depois cabe-lhe ela escolher se quer comer, se não quer, e ao mesmo tempo explicamos sempre, que acho que isto é extremamente importante, o porquê de nada ser proibido, porque no fundo, não é? Nós não andamos aqui para ver a vida a passar ao lado, não é? O que eu costumo dizer, tem que haver um bocadinho de equilíbrio em tudo. Agora, lanço-vos um desafio, aposto que isto vai ser difícil, mas vou lançar na mesma, que é para vocês, e aqui gostava que todas respondessem, que 3 alimentos são imperativos num bom plano alimentar? Eu sei que isto é difícil porque os planos são ajustados às necessidades das pessoas, mas se for possível, assim, no geral... Há uma pergunta que eu faço sempre, Daniela, que é: que alimentos é que gosta de comer? E em 80% dos casos, se não mesmo mais, eles estão sempre presentes no plano alimentar. Nós nutricionistas é que somos feitos para calcular que quantidades é que a pessoa pode comer. Claro que isto tudo depende se há ou não há doenças por trás. Se não existirem doenças por trás que impeçam aquela pessoa de comer esses alimentos, tudo é possível. É possível calcular o chocolate para a pessoa comer todos os dias chocolate. Agora, claro que nós é que temos que perceber se a pessoa é capaz de comer as quantidades que nós calculamos ou não. Lá está, aquela relação que existe com a comida. Eu costumo dar muito o exemplo, que é: a comida tem que ser vista como o dinheiro. As exceções têm que ser vistas como o dinheiro. A pessoa, se trabalha um mês completo, não faz sentido proibir-se a gastar 5 euros no final do mês. Essa ideia é completamente descabida. E é o mesmo com a alimentação. Não tem que existir aquela coisa de que eu tenho que comer 100% direitinho a semana toda. Não. Se a sua alimentação é saudável,
pode e devem existir momentos em que realmente acaba por comer um gelado com o filho ou vai comer a casa dos pais, isso é que é saudável. O que é que eu costumo sempre dizer? O que não pode fazer é estar a gastar mais dinheiro com aquilo que está a ganhar. Isso é que dá mau resultado. E é o mesmo com a alimentação. O que a pessoa não pode fazer é estar todos os dias e sistematicamente a comer fritos, a comer doces, a comer refrigerantes, porque a conta vai chegar. É o que eu digo sempre às pessoas, a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde, ela chega. E se as pessoas pensarem nisso, já não há aquela coisa de ai não, eu não posso comer, eu estou proibida de comer tudo, porque isso é que acaba por gerar uma má relação com a comida. Tirando isso, as frutas e os vegetais, para mim, são a base dos planos alimentares. Ok. E em oposição, na vossa experiência enquanto nutricionistas, se vocês pudessem abolir um alimento que os vossos clientes normalmente comem sempre, qual seria? O ar. O ar é o que mais engorda. É o que eu... Pior, o ar obriga-nos, quer dizer, é o ar que nos É envelhece. o ar. Por isso é que o pão engorda, porque tem ar. Estou a Mas há brincar, ou não um alimento, por exemplo, a Sara falaste do chocolate, há ou não um alimento que é aquele que é constante, que as pessoas referem nas consultas, que gostam de comer e que supostamente não se deve comer em excesso? Por acaso não acho que haja assim, não vejo grande padrão nas minhas consultas. Acho que depende até um bocadinho da idade da pessoa, tipo ou seja, se é mulher, se é homem, há mais um padrão, conforme a idade ou conforme o género. Mas pronto, para lançar assim e para também fazer a vontade, eu acho que as bolachas, às vezes aquelas mais calóricas mesmo, pode ser um padrão em certas pessoas e às vezes num consumo mais excessivo e, por exemplo, nos homens às vezes mais o álcool, por exemplo. Pronto, lancei assim duas coisas mais objetivas para também respondermos. Ok, agradeço. Sara e Mariana, têm assim algum alimento que se destaque? Assim, normalmente eu tento evitar ao máximo tudo o que seja literalmente processado, ou seja, ultraprocessado, tipo fiambres, etc. Isso é o que eu tento. E tento sempre minimizar a proteína animal. Ou seja, isso é um dos meus sempre. Mas tem muito a ver com o público que eu trabalho. Ou seja, eu não trabalho necessariamente com emagrecimento, mas trabalho com doenças metabólicas. Por isso, é normal que haja já por detrás estas situações, ou seja, o reaprender a comer na base. Por isso, tudo que seja ultraprocessado, ou seja, eu tento retirar. O meu objetivo é sempre que a pessoa tente aprender a fazer, a prioridade seja fazer uma sopa para ela na vida e seja pegar numa fruta que está na fruteira. Ponto. É isto. Ok. Sara? E eu, Daniela, eu vou-te responder um que nas últimas semanas, nos últimos meses, eu tenho constatado que está assim, não sei se as pessoas estão a cada vez a utilizar mais ou simplesmente eu é que estou a perguntar e cada vez vejo mais casos. São aqueles caldos concentrados de gordura que as pessoas normalmente que não sabem cozinhar, as pessoas estão a utilizar em tudo. Para fazer sopa, colocam, para fazer no arroz, colocam, para assar um frango, colocam em tudo. E isso é daquelas coisas que não faz bem a nada e é dos poucos alimentos que o meu trabalho não é só dizer, olha, vai parar de comer isso, é mostrar à pessoa como é que aquilo é feito, porque é que aquilo faz tão mal à saúde e depois, ok, já sabe que faz mal, agora vamos substituir por isto, por especiarias, por ervas aromáticas e ensinar as pessoas a cozinhar, porque muita gente nem sequer sabe cozinhar. Pois, eu ia dizer isso mesmo, isso é um resultado de não saber temperar, não é? Porque se utilizarem as especiarias já não precisam desse sabor acrescentado. Eu acho que isto é um bocadinho também um espelho. Eu acho que isto é também um bocadinho um espelho daquilo que é a nossa educação, porque se nós pensarmos, ninguém aprende sobre nutrição, finanças na escola, não é? E eu acho que pôr a mão na massa, um bocadinho agora como já se tem feito, se calhar com mais esta geração, a hortinha na escola e não sei o quê, porque senão não há mesmo aqui uma associação entre o que é, como é que se usa e para que é que serve. E acho que isso também é uma parte importante. E é ou não mais difícil, já agora que estamos a falar sobre isto, uma pessoa que não sabe cozinhar e não gosta, não tem qualquer interesse em cozinhar, é ou não mais difícil esta pessoa seguir um bom plano alimentar? Hoje em dia já não, porque a indústria, como a Mariana dizia, já oferece muita escolha. Eu acho que não é mais difícil, pode ser mais desafiante até para a própria pessoa começar a encher o frigorífico com aquilo que precisa, mas eu não acho que seja mais difícil, ou seja, eu não acho que a pessoa tenha que perder muito tempo, se não gosta de cozinhar, a fazer uma boa refeição. Ok. Eu acrescentaria uma coisa, Mafalda, eu acrescentaria depende se existe ou não família perto e depende do estado financeiro daquela pessoa.
Porque, queiramos ou não, existem opções, sim, saudáveis nos supermercados, mas o custo é sempre muito mais elevado do que a pessoa cozinhar em casa. Porque se nós tivermos que falar por uma pessoa que tem 30 euros para se alimentar durante um mês, como já me aconteceu, é muito difícil se a pessoa não cozinhar em casa. Não há hipótese para se alimentar de forma saudável. Mas aquela pessoa, portanto, que se alimenta mal e come bastante fora, ou assim, sim, já temos opções no mercado, ao mesmo preço até mais baixas, conseguem garantir. Se não, como a Sara diz, sem dúvida alguma, fica muito mais em conta criar de raiz, obviamente. E não é um bocadinho contraproducente que as opções mais saudáveis às vezes sejam mais caras? Depende daquilo que se procura. Estávamos a falar agora em comidas mais fáceis, não é? E não propriamente fruta e legumes, que isso, claro, é bastante acessível, Mas podemos pegar na proteína dos legumes. Depende do que é saudável. Nós começamos com a pergunta que é o que é saudável, não é? Ou seja, dentro da minha perspectiva, o processado, a partida, tem sempre alguma limitação, nem que seja a partir do preço, ou seja, a partida, para mim, o que é saudável restrição a um grupo muito pequeno, ou seja, dentro do que, não é? Dentro da nossa base, ou seja, a simplicidade, ou seja, o alimento, o que é que ele é, não é? Por isso, para mim, a alimentação saudável, entre aspas, continua a ser económica. Eu às vezes tenho de discordar um bocadinho da Mariana, infelizmente, por um motivo. E nós nutricionistas temos sempre esta dificuldade, que é pessoas com baixo poder económico que nos dizem: doutora, mas faça as contas, um pacote daqueles grandes de bolachas Maria fica-me ao mesmo preço que eu comprar uma maçã. E eu com um pacote de bolachas Maria, eu consigo dar comida para mim, para os meus filhos, durante mais que uma semana. E às vezes é até para nós difícil contra-argumentar contra esse facto. Aquilo que nós, muitas vezes eu faço raciocínio é, então, mas imagine, para a indústria conseguir comprar os alimentos todos, pagar ao supermercado, pagar aos produtores, pagar o transporte, e mesmo assim o preço ser tão baixo, imagine-se o que é que isso é feito. Porque se pagar a um produtor de maçãs, nunca na vida vai conseguir vender maçãs a esse preço. E é esse raciocínio que temos que fazer, mas às vezes é difícil, principalmente nas grandes cadeias comerciais, termos preços mais acessíveis de frutas e legumes. Nós tentamos, muitas vezes, dizer às pessoas onde é que podem comprar esses alimentos de forma mais económica, muitas vezes até mesmo nas mercearias, nas feirinhas locais, acabam sempre por ser mais económicos do que muitas vezes nas grandes superfícies, isso sim. E falando também das várias ofertas no mercado, agora também várias ofertas no que toca às intolerâncias, coisa que não acontecia há meia dúzia de anos. Há mais conhecimento sobre as intolerâncias agora? Elas são novas, elas sempre existiram, ou agora simplesmente nós sabemos o que é o glúten e sabemos o que é a lactose, por exemplo? Há mais redes sociais. Eu responderia assim. Há pessoas que nos chegam à consulta excluindo por iniciativa própria grupos de alimentos e depois nós perguntamos, mas sentia-se mal quando comia, mas há algum exame por trás? Não. Simplesmente vi eu não sei quem a falar que fazia mal, que tinha cortado a alimentação, também cortei porque também faz mal. E muitas vezes o que nós vamos ver é que existem já deficiências nutricionais que já se prolongam há muito, muito tempo por terem excluído grandes grupos alimentares de forma completamente descabida. E dessa restrição, aí sim podem-se gerar intolerâncias alimentares. Por exemplo, no caso dos laticínios. Se nós passamos anos sem comer nem iogurtes nem leite, é provável que quando vamos reintroduzir, nós já não tenhamos enzimas no nosso intestino que façam a digestão dos açúcares do leite, e aí sim já não vamos passar tão bem. E foi provocada muitas vezes só por nós termos deixado de comer, mas nunca houve nada por trás que justificasse realmente essa exclusão. Isso sim. Mas eu falo dos laticínios, como também há pessoas que retiram cafeína, ou seja, não é só pela lactose e pelo glúten, há exclusões também muito fora daquilo que é a norma, sem motivo aparente. Ok, mas respondendo aqui à questão da informação, por exemplo, sempre houve pessoas celíacas, mas não se sabia exatamente qual era a intolerância delas, ou simplesmente é uma doença, entre aspas, dos tempos modernos? Desde que existiu o trigo, acendei esse dado. Vamos fazer as contas. Não, a doença celíaca já existe há muito, muito tempo. Isso sim. E a verdade é que nós não precisamos obrigatoriamente de comer glúten. Mas a verdade também é que a maior parte de nós, se comer, não passa mal e consegue tolerar muito bem
comendo o trigo. Isso não significa que nós tenhamos que comer tudo com trigo e que não existam outros cereais a explorar e outros cereais a consumir. Mas daí a necessidade de excluirmos completamente este cereal e agora, a partir de agora, eu não posso tocar em glúten porque senão eu vou passar mal, vai um grande passo. Ok. Vocês sentem que a ciência da nutrição é uma ciência evolutiva? Ou seja, há coisas que há anos atrás nós achávamos que era saudável e agora sabemos que não é? Isso é como qualquer outra ciência, ou seja, ela tem que evoluir, não é? Ou seja, ainda bem que evolui, na minha opinião, não é? Eu acho que uma das coisas que explica também o grande boom que vocês estavam a falar há bocado e que a Sara até atribuiu às redes sociais é que atualmente também se estuda mais a ciência da nutrição do que nunca, ou seja, nós estamos nos últimos anos com um acréscimo de investigação gigante, é impossível ler os papers todos, tínhamos que ter 100 e não sei quantas horas no dia e não fazer mais nada, e portanto o haver demasiada informação faz com que a ciência possa às vezes ser contraditória, mas no fundo está sempre em evolução, porque até os estudos, não é, que nos mostram aspectos contraditórios nos ajudam, de certa forma, a evoluir. Portanto, uma não ciência também é ciência, por vezes. Okay. E há uma coisa que também temos que acrescentar, que é, hoje em dia, nós quase que arranjamos estudos para tudo. A realidade é mesmo essa, porque muitas vezes também acabam por existir interesses por trás. Muitas vezes não são estudados em humanos, são estudados em ratinhos, ou muitas vezes não existem grupos de controlo, ou seja, não há como controlar aquilo que foi estudado. Por isso, muitas vezes também nós temos que fazer o trabalho de explicar à pessoa como é que aquele estudo foi feito, que existem outros estudos a dizerem exatamente o contrário, e que muitas vezes não é por um estudo dizer que aquilo tem efeito, que nós já vamos partir daí e excluir tudo aquilo que nós aprendemos nos anos anteriores. Ok, estou a ver aqui que falta menos de 1 minuto e eu se calhar para vocês não ficarem cortadas, porque já estamos mesmo a terminar por acaso, isto acho que está a ser ótimo porque está a ser breve, mas no ponto, portanto, olhem, agradeço. Então, para baixo voltamos, eu tenho uma última pergunta para vocês. Está a ser difícil já agora ou é interessante falar sobre estas questões para vocês? Deve ser, não é? Que é a vossa área. Eu acho que há muita gente que tem muitas dúvidas sobre a questão da nutrição e esta entrevista vai ser importante. E até aqui se vê, nós somos 3, não é? E nem sempre estamos de acordo e isso já mostra muito, eu acho que isso é mesmo interessante e para mim é super gratificante estar aqui com mais 2 pessoas do que ser só eu, pelo menos. Acho que é verdade, a sério, é mesmo verdade. Tu também absorves muito dos outros, isso também é importante. Então, eu perguntava-vos, há bocadinho dizia que é uma ciência evolutiva, também não é uma ciência exata, porque uma pessoa indo, por exemplo, aos vossos 3 consultórios, tendo o mesmo corpo e o mesmo metabolismo, sairá com um plano alimentar diferente. Era o que nós estávamos a dizer, que concordávamos e a Sara acrescenta, não é, que seria estranho se isso acontecesse, e é verdade. Portanto, acho que enquanto nutricionistas o paciente vai absorver um bocadinho daquilo em que nós também acreditamos e aquilo que nós praticamos. E eu até estava a falar realmente com um familiar meu sobre isso no outro dia e esta introspeção é uma autoperceção que eu vou tendo ao longo dos anos, é que os meus próprios planos evoluem. Portanto, eu acredito mesmo que tenha a ver com a minha maneira de prescrever, com aquilo em que eu acredito, com aquilo que eu leio e claramente isso também vai influenciar um bocadinho a minha prescrição, não obstante que será sempre o foco no paciente. Eu acredito mesmo que eles absorvam um pouco de nós também. E, portanto, isso faz da nutrição uma ciência não exata de todo, até porque é como a Sara diz, nós conseguimos arranjar estudos para tudo e, portanto, obviamente vai haver, e infelizmente, se calhar, profissionais que peguem mais numa vertente para justificar aquilo que lhes interessa, muitas das vezes, e, portanto, o paciente vai acabar por levar com isso, porque também acredita em nós, não é? E acredita que nós estamos a dar o nosso melhor enquanto profissionais de saúde. Ok, e como é a última pergunta, eu gostava de ouvir das outras 2 meninas também. Eu posso continuar. Eu acho que também vai depender muito das formações que nós vamos fazendo, daquilo que vamos vendo que é a realidade. Eu posso dizer, Daniela, que há uns anos atrás era impensável para mim colocar nas recomendações dos planos alimentares, sugerir às pessoas fazerem uma refeição vegetariana por semana. E hoje é uma coisa que eu tento incutir nas pessoas, que é tentem fazer uma refeição vegetariana por semana, nem que numa fase inicial se a refeição seja à base de ovos, não importa.
porque é uma forma diferente de tu colocares a pessoa e desafiares a pessoa a comer sem ser com carne e com peixe e tentarmos também ir um bocadinho ao de encontro com aquilo que é realmente a preocupação atual, que é preservarmos o meio ambiente. E há coisas tão simples como mudanças, como a Mafalda estava a dizer, tudo o que sejam pessoas diferentes vão ter sempre formas de pensar diferentes. Eu, por exemplo, se calhar e a Mariana, no início tínhamos sempre uma maneira de pensar semelhante, porque tivemos a mesma formação de base, estudamos na mesma faculdade, com os mesmos professores, foi-nos ensinado da mesma forma a fazer planos alimentares, mas depois, consoante as pessoas com quem vamos trabalhando, consoante os profissionais que vamos tendo, vamos sempre moldando um bocadinho a nossa atuação profissional. Eu hoje, por exemplo, há pessoas que eu não prescrevo planos alimentares, porque eu sei que se eu os prescrever, a pessoa nem sequer vai olhar para aquilo e não é o prioritário. E há outras pessoas que, se eu não prescrever planos alimentares, Jesus, ela quase que quer escrever um livro de reclamações porque pagou, era para ter o plano na mão. E depende também muito de povo para povo. Por exemplo, o brasileiro é quase obrigatório passar suplementos alimentares. O brasileiro, se está a terminar a consulta e se ele vê que não vai ser prescrito suplemento alimentar, ele fica muito aflito, porque ele está habituado a comprar 20 suplementos de cada consulta. Manipulados e tudo. Manipulados e tudo. Por isso, para além de profissional para profissional, também depende muito da cultura e do conhecimento que aquele profissional já teve e da história anterior e das nutricionistas com os quais já se cruzou e por aí adiante. Ok, Mariana. Sim, relativamente a essa questão, vai muito na linha do que a Sara e a Mafalda disseram. Eu até acrescento que, por exemplo, muitas das vezes, eu penso que isso pode ter acontecido também convosco. Por exemplo, encontramos alguém na rua e tiram-nos uma dúvida ali mesmo. Eu digo assim: olha, mas eu não sei qual é o seu plano, eu não sei de cor. E isso faz uma confusão dentro da cabecinha daquelas pessoas, como quem diz, mas é só uma comida, é só comida. Por exemplo, eu costumo dizer que, olha, vamos encarar aqui a sua comida como o seu medicamento. Ou seja, tem horas, tem não é? Tem que ser o seu medicamento. Ou seja, é você que vai ver-me como é que você vai cumprir, que nuances é que lhe vai dar. Por isso não pode ser exato, porque assim, depende muito do nosso poder de comunicação. Ou seja, do que nós transmitimos, do que a pessoa entendeu e de como é que ela irá aplicar e depois como é que irá transformar. Ou seja, só por aí, só a dinâmica de consulta já nos garante que não é exato. E, assim, e depois ainda depende muito da resposta metabólica que vai ter naquele corpo. E também de um fator tempo. Tempo e respeito pelo tempo, não é? Nosso para estudar aquela pessoa, não é? E também do tempo que temos em consulta, do tempo em que a pessoa consegue, ou seja, dedicar-se ao tratamento, digamos assim, não é? Porque as pessoas ainda encaram muito isto: eu vou ao nutricionista, vou fazer o tratamento, eu não vou aprender, eu vou fazer um tratamento, aprender sobre nutrição. Eu acho que cada vez mais nós estamos a tentar chegar numa aprendizagem, por isso, por si só, é impossível ser exato. Eu queria só estabelecer aqui uma ligação super engraçada, porque a Mariana agora disse uma coisa que eu costumo dizer em consulta, que é, eu costumo dizer aos meus pacientes que eles venham uma mini aula, ou seja, eles de X em X tempo têm uma aula de nutrição comigo e, portanto, vão aprender aquilo que eu aprendi em 5 anos e, portanto, não podem estar à espera de querer saber tudo de repente, vão demorar muitas consultas para aprender as coisas básicas. E ela agora estava a dizer isto, é mesmo isto, é uma aprendizagem. E outra coisa engraçada é, às vezes eles mandam uma mensagem, Marina, a perguntar assim: fala, posso comer isto? E eu acho que eles não têm noção de que eu tenho que ir ver o plano todo deles para perceber aonde é que eu vou meter aquilo, em que quantidade, se faz sentido, se não faz. Para eles é tipo, eu posso comer, e para mim é tipo 15 minutos de trabalho, para eu estar tipo a tentar abrir os fecheiros, procurar, não sei o quê. E às vezes estes pormenorzinhos, eles acham que é mandar uma mensagem no WhatsApp e está feito e não imaginam o que está por trás mesmo. Eu acho que é uma Isso dinâmica. diz Mariana. Não, que é muito esta questão, porque, por exemplo, nós culturalmente vivemos de um país em que nós temos medo do médico, ou seja, nós estamos habituados a ir à consulta e nunca por sombras iríamos telefonar ou mandar um WhatsApp ao senhor doutor. O que é que acontece? Isto é bom e mau, esta abertura que se está a criar, porque está-nos a criar uma proximidade perigosa, em que as pessoas criam os facilitismos da área, ou seja, lá está, não têm com plena consciência que nós trabalhamos 12 horas, muitas vezes chegamos a casa, temos vida, e não queremos WhatsApp, não queremos redes sociais, não nos apetece, porquê? Porque às vezes aquele pormenor, porque hoje em dia os alimentos são mais rebuscados,
vão-nos dar o website do X e depois um produto X que vem da Inglaterra e não sei o quê. Ou seja, só para, não é? Que muitas vezes nem acrescenta nada. E sim, concordo com a Mafalda plenamente, plenamente. 15 minutos ou meia hora. Então, quando é domingo, eu só começo a pessoa não está bem. morri. É o dia da semana em que eu morri. Eu também, eu não quero Eu não saber. existo, eu fui para longe 30 km, no mínimo. Podemos cortar esta fase depois, não Eu acho que a abertura que a Mariana falou é importante mesmo. As pessoas, muitas vezes, cabe-nos a nós explicar o porquê que nós não podemos dizer logo sim ou não podemos logo dizer se troca ou não troca, e depois também tentamos explicar à pessoa qual é que é o nosso trabalho e dizer, olha, isto foi calculado ao pormenor para si, está tudo calculado refeição a refeição. Se eu tirar este alimento agora e colocar o seu, vai-me obrigar a calcular novamente o plano alimentar todo, e por isso eu preciso de uma nova consulta. Porque às vezes as pessoas dizem, mas é só um pormenorzinho. É só um pormenorzinho, mas que me vai obrigar a fazer tudo de novo e a fazer o trabalho todo de novo. Isto acontece muito com uma pessoa dizer-me de um momento para o outro, eu agora mudei, sou vegetariana. Eu digo, ok. E ela, mas eu só preciso que me faças umas troquinhas do plano alimentar. Não, umas troquinhas, umas troconas. Isso exige imenso trabalho e vai dedicar-se imenso. E cabe-nos a nós explicar à pessoa qual é que é o nosso trabalho, tentar também não esticar demasiado a corda, porque depois as pessoas também querem consultas de nutrição no café, completamente, e tirar as dúvidas todas, e aí só costumo dizer que a minha hora é muito cara, elas nem queiram saber o preço, porque senão estamos ali 2 horas a fazer uma consulta de nutrição grátis, e isto também acontece. E às vezes, eu costumo dizer, eu nas redes sociais já faço o meu trabalho grátis da semana. Eu ali respondo às vossas dúvidas e já faço o meu trabalho social. Fora disso é muito difícil, Daniela. E nós trabalhamos, eu acho que de uma forma geral, todas imensas horas. Já tentamos fazer para além do nosso trabalho e tentamos sempre contribuir para a sociedade e para informar e darmos um bocadinho em prol do nosso trabalho para a sociedade. Mas também as pessoas têm que perceber um bocadinho o nosso trabalho como nutricionistas e perceber a importância que ele tem. Obrigada, meninas, por esta conversa sincera e tão elucidativa sobre nutrição. Obrigada. Obrigada a nós. Sim.